Olá, meu nome é Franco Garcia. Bem-vindo a Ideias, Regras, Simulação, uma série cujo objetivo é promover aprendizado de programação por meio da implementação de pequenos projetos de simulações interativas e jogos digitais. Os conceitos e técnicas serão explorados ao longo dos tópicos, com projetos em níveis crescentes de complexidade e dificuldade. Um passo de cada vez. Para criar o complexo, é necessário dominar o básico. Para dominar o básico, é necessário dominar os fundamentos, assim como programar. Assim, você entenderá como reduzir a complexidade de um sistema para suas partes simples, assim como implementar cada uma delas para gerar comportamentos sistêmicos complexos. Ou seja, um aprendizado contínuo e incremental, no qual suas habilidades de programação e resolução de problemas melhorarão a cada projeto. Neste vídeo, teremos dois objetivos. 1. Escrever uma mensagem no console. 2. Abandonar o console, criar uma janela para desenho de gráficos, escrever a mensagem original nela. Você também poderá modificar posições e cores. Antes, contudo, tenho algumas informações introdutórias comentando sobre os objetivos dessa série, pré-requisitos, material complementar e material introdutório gratuito. Caso você queira pular as informações introdutórias e começar a programar, verifique a descrição do vídeo e procure por Olá Mundo. Todos os meus vídeos possuem versão em texto em meu website www.francogarcia.com, legendas em português e inglês, assim como um índice na descrição para cada seção de conteúdo. Use-a conforme necessário. Nesta série, assumirei que você tem um ambiente de desenvolvimento configurado para a linguagem de programação de sua escolha. Caso você não tenha, consulte os links na descrição do vídeo para vídeos anteriores. Dependendo da linguagem de programação que você escolher, você também pode usar editores online disponíveis no meu website. Eles estão disponíveis em www.francogarcia.com/pt-br/ferramentas. Dependendo do interesse, eu posso melhorar os editores para torná-los mais compatíveis com esta série. A descrição de todo vídeo conterá um link para a versão escrita. Em geral, a versão escrita será mais completa, com mais detalhes e tópicos complementares. Ela também apresentará implementações nas linguagens de programação JavaScript, com HTML Canvas, Python, com Pygame, Lua, com Love, Love2D e GDScript, com Godot Engine. Isso permitirá a você comparar o mesmo projeto usando diferentes tecnologias. A versão em vídeo tentará ser mais compacta. Caso você tenha interesse em outra linguagem de programação, consulte a série específica. O início de todos os vídeos serão idênticos, como o conteúdo comum. Para avançar para as diferenças, você pode consultar as marcações na descrição. Caso você nunca tenha programado antes, eu forneço um material introdutório gratuito e escrito em meu website. Você pode acessá-lo usando o link da descrição de cada vídeo, ou acessando www.francogarcia.com/pt IFBR e procurando por Aprenda Programação ou Aprenda a Programar. O material fornece exemplos em JavaScript, Python, Lua e GDScript. Assim você poderá usá-lo como referência para ideias, regras e simulação. A versão escrita de cada vídeo terá várias referências ao material de Aprenda Programação. Ao invés de repetir conceitos, você pode lê-los e consultar os exemplos e documentação fornecidas. Muito bem, hora de começar. Ideias, regras, simulação. Uma simulação é uma imitação de um processo ou de um sistema, potencialmente constituído por subsistemas. Caso preferir, ela pode ser um sistema de sistemas. Para mais detalhes, você pode consultar a entrada da Wikipedia usando o link na descrição do vídeo. A Wikipedia pode ser um bom recurso inicial para conhecer o quadro geral de um tópico. Contudo, não se restringe a ela. Após entender o geral, procure fontes confiáveis para expandir o seu conhecimento. De qualquer forma, simulações usam modelos para representar características ou comportamentos. Em programação, isso é feito usando decomposição de dados e decomposição funcional. Você entenderá esses conceitos em breve. Antes, teremos um objetivo inicial mais simples: dizer olá e adeus ao tradicional console usado para o ensino de programação.
Em ideias, regras, simulação, seguiremos a tradição de escrever Olá Mundo em um primeiro programa para console, também conhecido como terminal. Com uma adaptação. No material de Aprenda a Programação, eu costumava usar Olá, meu nome é Franco, nos exemplos. Assim você pode usar a versão original, a versão modificada com seu nome, ou trocar Franco pelo seu nome. Qualquer que seja a sua escolha, é hora de escrevermos o primeiro e último programa cuja saída será feita em um console. Tanto na sequência deste vídeo, quanto em todos os próximos projetos, a saída em console será feita apenas para login ou saída para auxiliar a depuração. A partir de agora, tentaremos modernizar o aprendizado de programação. Abra o seu editor de texto ou IDE favorito. Neste vídeo, usarei Tony. Você pode escolher qualquer outro que preferir. Para começarmos, criaremos alguns arquivos em um diretório de sua escolha. Você pode optar pela área de trabalho, documentos, criar sua própria pasta. Você pode escolher o nome que quiser para diretórios e projetos. Os nomes podem ser em português, inglês ou qualquer idioma de sua preferência. No material escrito de Aprenda a Programar, eu usava nomes em português. Em ideias, regras, simulação, usarei termos em inglês no código-fonte. Assim, podemos criar, por exemplo, um diretório chamado Ideas, Runs, Simulation para os projetos da série, e depois um diretório chamado Introduction. Em seguida, criaremos um arquivo Python. Você pode criá-lo usando o editor de texto ou IDE de sua preferência, ou o gerenciador de arquivos. O arquivo pode chamar script.py, ou outro nome de sua escolha. Apenas como nota, o arquivo não pode chamar pygame.py, pois esse é o nome de uma biblioteca que usaremos em breve. Seja em um editor de texto, seja uma IDE como Tony, agora temos um arquivo vazio. Execute o projeto. Caso esteja usando Tony, você pode usar o ícone de play na interface do programa ou a tecla de atalho F5. O resultado aparecerá no painel de saída com o console embutido. Para trabalharmos com gráficos, precisaremos de uma área para desenhá-los. Em programas de computador, isso costuma ser feito em uma janela. A partir deste momento, usaremos Pygame. Caso você precise instalar a biblioteca e use Tony, siga os passos desse vídeo. Após instalado, podemos reiniciar o IDE. Usaremos Pygame para a criação de uma janela. Por exemplo, podemos escolher 320 pixels para a largura e 240 pixels para a altura, ou qualquer outra combinação de números positivos para os valores. No código, é importante notar que os parênteses adicionais são importantes. Em Python, eles definem uma estrutura de dados chamada tupla, ou tuple em inglês. Neste momento, apenas fecharemos a janela ao final do código. Manteremos ela aberta em breve. Se algum dia você criar uma biblioteca, um framework ou um motor para desenhos gráficos, você terá que implementar código para desenhar texto na tela. Isso é conhecido como rasterização de texto.
Aprenda a Programação fornece um exemplo usando imagens. Enquanto você não criar um código para isso, uma alternativa é definir o título da janela provisoriamente. Assim, você poderá escrever mensagens curtas de uma única linha para depuração. Executamos o projeto. A janela apareceria com o título, mas é fechada imediatamente. Para corrigirmos o problema, podemos definir mais algumas linhas de código. Adicionaremos estruturas de repetição de condição para mantermos a janela aberta. Neste momento, não é necessário entender totalmente as novas linhas. Basicamente, nós mantemos o processo, isto é, um programa em execução, rodando até que se aperte o X da janela. Assim, após executarmos o projeto novamente, podemos notar que o título foi modificado. Em breve, discutiremos repetições e condições com mais detalhes. Por enquanto, nosso foco é escrever texto na janela. Removemos a mensagem do console. Agora vamos escrevê-la na janela. Para fazer isso em Python, criaremos uma fonte, depois uma imagem com o texto desejado em uma posição desejada e desenharemos o resultado na janela. Feito! Temos agora o texto escrito na janela. É importante notar que o texto escrito é uma imagem. Caso você tente selecionar o texto, não será possível. Embora essa possa parecer uma inconveniência para você, isso é um problema grave de acessibilidade. Pessoas que usam programas como leitores de tela não conseguiriam usar o programa. Por exemplo, o programa é inacessível para pessoas cegas. Infelizmente, precisaremos de recursos mais avançados para resolvermos bem o problema. Assim, neste momento, as simulações não serão universalmente acessíveis. Podemos agora escrever uma segunda linha de texto. Para isso, duplicamos algumas linhas de código, modificamos a posição e a mensagem. Além da posição, podemos escolher cores para o fundo da janela e para o texto. Cores em Pygame seguem um modelo RGB ou RGBA, que utilizam vermelho, verde e azul para definir a cor. As cores anteriores são chamadas cores primárias. Todas as demais cores são criadas como combinações de tons de vermelho, verde e azul. Em Pygame, valores para cada cor primária podem variar de 0, significando a ausência da cor primária, até 255, significando a tonalidade máxima para a cor. Caso você escolha 0 para todas as cores primárias, a cor resultante será preto. Caso você escolha o valor máximo 255 para todas as cores, a cor resultante será branco. Opcionalmente, o valor para alfa define a transparência. Valor 0 significa uma imagem totalmente transparente.
valor 255 significa uma imagem totalmente opaca. Valores intermediários definem uma imagem com transparência. Quanto mais próximo o valor for de zero, mais transparente será a cor. Para a cor de fundo, utilizaremos o método fill de window. Para a cor do texto, modificaremos a chamada de font.render. Para a transparência do texto, precisaremos usar setAlpha. Brinque com os tons e escolha suas cores favoritas. A multiplicação usada para a segunda mensagem ilustra como converter cores com valores entre 0.0 e 1.0 para valores entre 0 a 255. A explicação está na versão em texto. Temos agora uma janela e sabemos escrever texto nela, ou seja, saímos do console e podemos explorar programação com gráficos. Neste momento, talvez parte das implementações sejam complexas. Não há problemas. Um passo por vez. Em breve você entenderá o que todas as linhas fazem. Afinal, computação não é mágica, embora possa parecer. Conforme você aprender os fundamentos, você poderá sistemas que fazem a magia. Ciência para você, mágica para os outros. O futuro está na ponta dos seus dedos, na ponta de sua língua, na direção de seu olhar, em sua mente. É hora de transformá-los em programas de computador, universos mágicos que, em algum momento, serão criados em ideias, regras, simulação. Se não por mim, por você. Como uma pessoa capaz de programar, você será capaz de criar o futuro. Afinal, o futuro está na ponta dos seus dedos. Conhecimento e trabalho transformam sua imaginação no futuro. Comece sua jornada de programação. Compartilhe seus resultados e ajude-nos a construir um futuro melhor. Acesse as páginas do projeto e continue a evoluir. Os links estão na descrição do vídeo. Você também pode acessar www.francogarcia.com em seu navegador. Agradeço sua atenção e um ótimo dia para você. Até a próxima!